Os sintomas de um acidente vascular cerebral, também chamado como derrame cerebral, pode acontecer a qualquer hora, durante qualquer atividade, e até mesmo durante o sono, e dependendo da qual parte do cérebro afetado manifesta-se de diferentes formas. Este é o seu canal Saúde em Minutos. Se for sua primeira vez, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e clique no gostei. Um acidente vascular cerebral, AVC, pode acontecer quando existe problemas na irrigação sanguínea do cérebro, causando a morte das células, o que faz com que partes do cérebro parem de funcionar corretamente. Existem dois tipos principais de AVC: isquêmico, causado pela interrupção da irrigação sanguínea, e hemorrágico, causado por uma hemorragia. Conheça os 10 sinais e sintomas que você está sofrendo um AVC. Dormência. Uma pessoa pode sentir dormência súbita no rosto ou perda de sensibilidade nas mãos, pés, braços, pernas ou outras extremidades. Essa dormência também pode parecer um formigamento ou uma sensação de leves picadas de agulhas. Também é comum que o acidente vascular cerebral cause dormência em um lado do corpo, enquanto o outro lado funciona normalmente. Ao observar a pessoa dormente, você pode perceber que ela está constantemente tocando, massageando ou sacudindo a área dormente. Confusão mental. O paciente pode não entender o que está acontecendo, ou perder a capacidade de pensar com clareza. Alterações na fala também podem ocorrer devido à desorientação e confusão. Os pacientes podem perder a noção do tempo, e ser incapazes de dizer em que ano ou mês estamos. Também pode ficar desorientado espacialmente, e não reconhecer onde está. Essas alterações são comuns em pequenos acidentes vasculares cerebrais em idosos. Múltiplos mini-derrames podem levar à demência. Dificuldade de compreensão. Embora semelhante à confusão mental, os indivíduos podem ter mais dificuldade em entender a fala, a linguagem ou os números. Quando você observa alguém que é difícil de entender, pode notar que ele franze a testa, balança a cabeça, diz não, fala menos, ou se sente inseguro. Dor de cabeça intensa. A pessoa pode sentir uma dor de cabeça súbita e intensa na cabeça, couro cabeludo ou pescoço. Isso geralmente ocorre sem uma causa conhecida, e em pessoas sem histórico familiar de dores de cabeça. Como um derrame afeta o cérebro, uma forte dor de cabeça pode alertá-lo a procurar um médico porque é um dos primeiros sintomas. No quadro do AVC, o tempo de reação é determinante para o início do tratamento e para a ocorrência de desfechos livres de sequelas. Perda de equilíbrio. As pessoas que tiveram um AVC podem ter dificuldade para andar. Essa alteração na marcha pode ser causada por um desequilíbrio, diminuição da força em uma das pernas, ou até mesmo alteração na coordenação motora, responsável pela ação de caminhar. Neste último caso, o paciente mantém a força nas extremidades inferiores, mas anda descoordenado. As medidas são difíceis de serem tomadas. Em alguns casos, um acidente vascular cerebral pode causar tontura, tornando a pessoa incapaz de andar por causa da tontura. No entanto, o paciente mais comum não sente tontura, mas ainda não consegue manter o equilíbrio ao caminhar. Na verdade, os pacientes podem nem conseguir ficar parados e, sem apoio, cairão de lado. Paralisia facial. A paralisia facial unilateral é outro sintoma clássico de AVC. Um desvio da boca do lado paralisado é o sinal mais comum e óbvio. Em um acidente vascular cerebral, a paralisia geralmente preserva a parte superior da face, e os pacientes conseguem franzir a testa e erguer as sobrancelhas. Outros sinais e sintomas que favorecem um derrame cerebral, em vez da paralisia de Bell, são perda de força em outras partes do corpo, como extremidades, alterações na fala, perda de visão, perda de equilíbrio, ou qualquer outro sintoma normalmente associado a um derrame. A paralisia de Bell, por sua vez, afeta apenas o rosto. Em alguns casos, a paralisia facial fica mais escondida e pode passar despercebida pelos familiares. Um truque para ver se a boca está desviada é fazer o paciente sorrir ou assobiar. Se ocorrer paralisia, é fácil identificá-la por meio dessas operações. Coma. Um sinal da gravidade do derrame é a diminuição do nível de consciência, às vezes entrando em coma. A perda de consciência é geralmente um sintoma de um acidente vascular cerebral grave ou hemorrágico. Este é um sinal de mau prognóstico.
Problemas para falar. Outro sintoma clássico do AVC são as alterações na fala e na pronúncia. Os que sofrem de AVC desenvolvem um espectro de distúrbios que culminam na dificuldade de falar. Os dois distúrbios mais comuns são afasia e disartria. Afasia é a incapacidade do sofredor de nomear objetos e coisas. O paciente não consegue falar normalmente, porque não consegue nomear nomes simples, como cores, números e objetos. Em alguns casos, os pacientes não conseguem nem repetir uma palavra, dita pelos familiares. A disartria é outro distúrbio da fala, que se apresenta como dificuldade em pronunciar algumas palavras. O paciente entende tudo, mas não tem habilidades motoras para mover os músculos da linguagem para pronunciar corretamente. O paciente até consegue nomear as coisas, mas fala de uma forma não compreensível e por vezes incompreensível para quem está a ouvir. Crise convulsiva. Alguns casos de AVC se manifestam como convulsões, que são tremores motores generalizados, associados à perda de consciência. A crise convulsiva pode ser um dos sintomas do AVC, mas também pode ser uma sequela. Algumas pessoas desenvolvem epilepsia após um derrame, náuseas e vômitos. No entanto, um AVC também pode ocorrer sem manifestar alguns sintomas perceptíveis e ser detectado durante exames realizados por qualquer outro motivo. As pessoas com maior probabilidade de sofrer um derrame são as que têm pressão alta, estão acima do peso ou têm diabetes. Por isso, é importante consultar seu médico regularmente para evitar essas complicações. Após um AVC, o indivíduo pode ficar com sequelas, que podem ser temporárias, ou muito graves, e por falta de força, por exemplo, podem impedi-lo de andar, vestir-se, ou comer sozinho. Como outros distúrbios neurológicos e doenças cardíacas, o AVC tem vários fatores de risco que podem ser prevenidos e controlados. Se as pessoas conhecerem seus fatores de risco e procurarem ajuda médica, podem reduzir muito suas chances de sofrer um derrame. É importante manter todos os componentes de sua saúde sob controle, verificar sua pressão arterial e colesterol regularmente, não fumar ou consumir bebidas alcoólicas, evitar o consumo excessivo de sal, manter uma dieta saudável e praticar alguma atividade física. Além disso, outras consequências de um AVC incluem dificuldade de comunicação ou compreensão de comandos, engasgar com frequência, incontinência, perda de visão e até mesmo confusão e agressividade no comportamento que podem dificultar o convívio com familiares e amigos. É importante saber que existem tratamentos que podem ajudar a diminuir as sequelas de um AVC. As sessões de fisioterapia podem ajudá-lo a voltar ao movimento. As sessões de fonoaudiologia podem ajudar a restaurar a fala e melhorar a comunicação, e as sessões de terapia ocupacional podem ajudar a melhorar a qualidade de vida e o bem-estar de quem sofre de um derrame cerebral. De modo a evitar essas sequelas, o mais importante é prevenir a ocorrência de um AVC. Espero que tenha gostado e clique no gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, e não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares.